Olá! O tema da leitura de hoje, no Pastor da Ciência Cristã, é colher o trigo e queimar o joio na colheita da consciência. Iniciamos pela leitura do Pastor da Ciência Cristã, iniciando pela Bíblia Sagrada, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, segunda edição, revista e atualizada no Brasil. E, na sequência, leremos as citações corroborativas do livro Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de autoria de Mary Baker Eddy. Do livro de Êxodo. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental no deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Isaías: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Deuteronômio. De novo, pois, darás ouvido à voz do Senhor. Cumprirás todos os teus mandamentos que hoje te ordeno.
pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade. Isaías: faço chegar a minha justiça, e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento, em Israel a minha glória. Da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, sim, pronunciou-as a minha boca, e eu as fiz ouvir. De repente, agi, e elas se cumpriram. Ajuntai-vos todos vós, e ouvi. Eu tenho falado, também já o chamei. Eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Mateus. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhi-o no meu celeiro. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará ao Filho do Homem os seus anjos,
porque ajuntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Primeiro Coríntios. O reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Lucas. Dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Conforme mencionado no início, passo a ler agora os trechos correlativos do livro Ciência e Saúde com a chave das Escrituras. Se o senso espiritual sempre guiasse os homens, resultariam dos momentos de êxtase uma experiência mais elevada e uma vida melhor, com mais devota renúncia ao ego e maior pureza. Expressar vaidosamente sentimentos fervorosos nunca fez um cristão. Deus não é influenciado pelo homem. O ouvido divino não é um nervo auditivo. É a mente que tudo ouve e tudo sabe, e que sempre conhece todas as necessidades do homem e as satisfaz. Tal como nosso mestre, precisamos abandonar o senso material para entrar no senso espiritual do existir. Da mesma maneira como a luz destrói as trevas e em lugar das trevas tudo é luz, assim, na ciência absoluta, é unicamente a alma, Deus, que transmite a verdade ao homem. A verdade destrói a mortalidade e traz à luz a imortalidade. A crença mortal, o senso material de vida, e a verdade imortal, o senso espiritual, são o joio e o trigo, que o progresso não une, e sim separa. O temporal e o irreal nunca tocam o eterno e o real. O mutável e o imperfeito nunca tocam o imutável e o perfeito. O desarmonioso e o autodestrutivo nunca tocam o harmonioso e o autoexistente. Essas qualidades opostas são o joio e o trigo, que em realidade nunca se misturam, embora, à vista mortal, cresçam juntos até a colheita. Então, a ciência separa o trigo do joio pela compreensão de que Deus está sempre presente e de que o homem reflete a semelhança divina. Oscilando como um pêndulo entre o pecado e a esperança de perdão, visto que a sensualidade e o amor ao ego causam constantes retrocessos, nosso progresso moral será lento. Despertado para a exigência do Cristo, os mortais passam por sofrimento. Isso os obriga, como homens que estão se afogando, a fazer esforços vigorosos para salvar-se. E pelo amor precioso do Cristo, esses esforços são coroados de êxito. A adoração pagã começou pelo culto aos músculos, mas a lei do Sinai elevou o pensamento ao cântico de Davi. Moisés fez progredir uma nação até a adoração de Deus em espírito, em vez de na matéria, e mostrou as grandiosas capacidades humanas do existir outorgadas pela mente imortal. A ciência cristã desperta o pecador, redime o descrente e levanta do leito de dor o enfermo desamparado. Fala aos mudos as palavras da verdade, e eles respondem com alegria.
faz com que os surdos ouçam, os coxos andem e os cegos vejam. Quem seria o primeiro a negar o caráter cristão das boas obras, quando nosso Mestre diz: pelos seus frutos os conhecereis? Ter um só Deus, uma mente única, desdobra o poder que cura os doentes e cumpre estas palavras das Escrituras: eu sou o Senhor que te sara, e achei resgate. Quando os preceitos divinos são compreendidos, desdobram o fundamento da fraternidade, na qual uma mente não está em guerra com outra, mas todos têm um só Espírito, Deus, uma só fonte inteligente, de acordo com o mandamento bíblico, que age em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. O homem e seu Criador estão correlacionados na ciência divina, e a consciência real só tem conhecimento das coisas de Deus. A compreensão de que toda a desarmonia é irreal expõe os objetos e os pensamentos à vista humana em sua verdadeira luz e os apresenta belos e imortais. A harmonia no homem é tão real e imortal como na música. A desarmonia é irreal e é mortal. O repicar dos sinos, que deveria despertar do sonho errôneo o pensamento adormecido, passa em parte despercebido. Mas a última trombeta ainda não soou, pois, do contrário, isso não seria assim. Prodígios, calamidades e pecados serão muito mais abundantes à medida que a verdade impuser aos mortais suas exigências às quais eles resistem. Mas a horrível ousadia do pecado destrói o pecado e pressagia o triunfo da verdade. Deus porá tudo ao revés, até que venha aquele de quem é o direito. A longevidade está aumentando e o poder do pecado diminuindo, pois o mundo sente, por todos os poros, o efeito alterante da verdade. Passo a ler agora alguns termos bíblicos pertinentes à leitura de hoje, que estão no glossário, que faz parte da chave das Escrituras do livro Ciência e Saúde, no qual a senhora Ede fornece o significado espiritual desses termos. O primeiro, Nova Jerusalém. A ciência divina, os fatos espirituais e a harmonia do universo, o reino dos céus, o reino da harmonia. Rio, canal do pensamento, quando manso e não obstruído, simboliza o curso da verdade, mas lamacento, agitado e impetuoso é uma indicação do erro. Manhã, luz, símbolo da verdade, revelação e progresso. Senhor. Em hebraico, esse termo é às vezes empregado como um título que tem o significado inferior de patrão ou governante. Em grego, a palavra kurios quase sempre tem esse significado inferior, a não ser quando especialmente ligada ao termo Deus. Seu significado mais elevado é o de governante supremo. Senhor Deus, Jeová. Esse termo duplo não é usado no primeiro capítulo do Gênesis, a narrativa da criação espiritual. Ele é introduzido no segundo capítulo e nos capítulos subsequentes, quando o senso espiritual a respeito de Deus e da infinidade está desaparecendo do pensamento do escriba. Quando as verdadeiras declarações científicas das Escrituras vão ficando obscurecidas devido a um senso físico a respeito de Deus, como se ele fosse finito e corpóreo. Disso resultam a idolatria e a mitologia, isto é, a crença em muitos deuses e inteligências materiais, em contraposição ao único Espírito,
ou inteligência, chamado Elohim, ou Deus. E por último, reino dos céus, o reino da harmonia na ciência divina, o âmbito da mente onipotente, infalível e eterno, a atmosfera do espírito, onde a alma é suprema.